E é um assunto importante que vamos abordar hoje, e é um assunto que é realmente um fenômeno relativamente recente, que é a insônia. E no nosso retiro, nós temos um WhatsApp entre todos os funcionários, e eu estou no WhatsApp. E às vezes eles dizem: "Ei, Bárbara, o que fazemos com isso? O que você acha disso?" E eu vi comunicações sobre como eles estavam preocupados, que muitas pessoas não estão dormindo. Então eu escrevi e disse: "Bem, eu descobri que eles geralmente não dormem." E muitas vezes, quando as pessoas vêm para o retiro de saúde, elas pensam que de repente tudo vai melhorar. E então elas ficam um pouco chateadas por não estarem dormindo. Então, eu costumava sempre dizer aos hóspedes: "Ah, você costuma dormir?" "Ah, não." A insônia é um grande problema hoje em dia. E há uma razão. E temos analisado esta palavra de 3 letras a semana toda. Por quê? E a terceira lei do movimento de Newton diz que para toda ação há uma reação igual e oposta. Sempre há uma razão. E Rudyard Kipling, ele escreveu um poema sobre isso. Aqui está a primeira estrofe. Eu tenho 6 servos de confiança. Eles me ensinaram tudo. Seus nomes são o que, porquê, quando, onde, como e quem. Há sempre uma razão. E em Provérbios 26, versículo 2, a Bíblia diz: a maldição sem causa não virá. Sempre há uma razão. E então, sempre que alguém não consegue dormir, minha primeira pergunta é: quando isso começou? A que horas você vai para a cama? O que você costuma fazer? E então eu começo a investigar. E, obviamente, sempre há alguns fatores que se juntam, mas como vimos esta semana, geralmente não é apenas uma coisa. Sim, eu tenho um olho roxo e estamos gratos por um pouco de maquiagem para que você não tenha que olhar para minha sombra roxa esta manhã. Parece pior do que é. Isso é bem fácil. Tive um acidente. Mas geralmente não é tão fácil assim. Geralmente há um pouco disso e um pouco daquilo e um pouco daquilo. E isso aconteceu e aquilo. É por isso que nem sempre é fácil identificar o porquê. Mas à medida que você começa a investigar e começa a ver alguns fatores, geralmente você pode começar a entender o porquê. Deixe-me dar um exemplo. Temos uma corda forte. E um homem forte vem e não consegue quebrar essa corda. Mas um pequeno ratinho pode começar a roer os fios. Aquele pequeno ratinho que o homem forte poderia simplesmente pisar e matar instantaneamente. Aquele pequeno ratinho pode começar a roer esses fios e a corda pode se romper. E isso é frequentemente o que acontece quando temos um problema de saúde. Geralmente é um monte de pequenos pedaços e partes. E então, para curá-los, o que você tem que fazer? Você tem que reunir todos os pequenos pedaços e partes. E algo que a maioria de nós não tem, ou achamos que não temos, é tempo. E em Eclesiastes, capítulo 3, diz: há um tempo determinado para todo propósito, debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, vamos dar uma olhada no sono. E eu vou entrar no cérebro e mostrar alguns dos processos que acontecem enquanto dormimos. Bem na base do cérebro, na parte de trás, há uma pequena glândula chamada glândula pineal. E a glândula pineal libera 4 hormônios todas as noites. Mas,
só os libera em determinados momentos. Veja, sinais de luz e escuridão são transmitidos através do nervo óptico para um centro de controle no cérebro, onde está localizado o seu relógio biológico. E esse relógio biológico se comunica com a glândula pineal. E é nesses momentos que esses hormônios são liberados. No momento é entre 21 e 2 reais. Então, quando o horário de verão começa e quando eu voltar para casa na quarta-feira, um dia muito emocionante, eu vou entrar no horário de verão. E assim, no horário de verão, como o cérebro não sabe sobre o horário de verão, é das 22 às 3 horas. Essas são as horas em que esses 4 hormônios são liberados. Um dos hormônios é a serotonina. Se você quer se sentir bem, vá para a cama cedo. Porque quando você vai para a cama cedo, você recebe uma boa dose de serotonina. Tivemos uma médica participando do nosso programa. E ela me contou uma história. Ela disse: meu marido e eu somos meio alternativos e tivemos um menininho. E acreditamos que esse menininho sabe o que fazer. Deixamos ele fazer qualquer coisa. Deixamos ele comer quando quiser. Deixamos ele ir para a cama quando quiser. Ela disse, aos 7 anos, tivemos que admitir que não gostávamos do nosso filho. Ele era tão exigente, ele era tão desagradável e não ia para a cama até às 11 da noite. Então, meu marido e eu tivemos uma conferência para salvar nosso casamento. Decidimos colocar nosso menininho na cama às 19 todas as noites. Você sabe que é uma frente poderosa quando a mãe e o pai apresentam a família. Uma frente unida. A criança não tem esperança. E esse garotinho protestou, mas esse casal estava unido. Você vai para a cama. Eles se revezavam. Entrando, lendo histórias para ele, apagavam a luz. Levou cerca de meia hora na primeira noite. Na segunda noite, levou cerca de 20 minutos. Na terceira noite, ele adormeceu. E muitos adultos não percebem. Você apresenta uma frente unida, você sempre sorri. Você sabe o que o sorriso diz à criança? Eu te amo. Mas você vai para a cama. Ela disse, algo aconteceu que não esperávamos. Ela disse, nosso filho mudou. Ele não era mais desagradável. Ele não era mais irritável. Ele estava feliz. Ele sentava e brincava sozinho. Ela disse que eles se olharam e disseram, nós aguentamos isso por 7 anos? E então, quando ela ouviu esta palestra, ela disse, acho que ele estava tendo bons níveis de serotonina. Outro hormônio que é liberado é a epitalamina. Ontem à noite olhamos para o cérebro. Ontem à noite olhamos para este cérebro incrível e sua capacidade de regenerar, reconfigurar, até mesmo de criar novos caminhos, até o dia em que morremos. Mesmo se vivermos tanto quanto minha avó, 99 anos, foi uma boa jornada. Podemos estar reconfigurando o nosso cérebro. Podemos estar crescendo novos dendritos até o dia em que morrermos. Nunca devemos parar de aprender. E eu acho que é uma tragédia que a maioria das pessoas passe pela vida sem nunca acessar totalmente o potencial completo do nosso cérebro. Eu adoro a história de um homem de 92 anos que se formou na faculdade de Direito. O homem de 90 anos que aprendeu a tocar piano. Nunca é tarde demais. Amém. E esse hormônio epitalamina, que é liberado todas as noites, entre essas horas, ele aumenta a capacidade de aprendizado. E eu digo aos professores, vocês podem dizer às crianças que tiveram noites mal dormidas? Eles disseram, sim. São as crianças que simplesmente não conseguem se concentrar. São as crianças que não conseguem reter, que não conseguem segurar isso. Eu disse,
Bem, agora você pode dizer a eles: ah, você não teve seus níveis de epitalamina na noite passada, teve? Então, a epitalamina aumenta a capacidade de aprendizado. Então, para obter essa epitalamina, precisamos ir para a cama cedo. E se você quer ir para a cama às 9h e não pode decidir isso às 5 o resto da noite, você já notou? Você realmente tem que começar por volta das 7h, trabalhar para isso, trabalhando para isso. A epitalamina também nos coloca em um sono profundo. Muitas pessoas pensam que se forem para a cama mais tarde, é mais provável que fiquem cansadas e adormeçam, mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais cedo você for dormir, mais provável é que caia em um sono profundo, por causa da epitalamina. O outro hormônio é a arginina vasotocina. A arginina vasotocina é muito interessante. A arginina vasotocina é nosso analgésico natural. Eu tenho uma amiga dos anos 80, quando éramos todas enfermeiras. E nos anos 70 e 80, muitas enfermeiras tinham problemas nas costas por causa de levantamentos. Hoje em dia, você vê, eles perderam muitas enfermeiras com problemas nas costas e agora eles têm auxiliares, caras fortes, eles têm elevadores, têm guindastes, têm todo tipo de coisa para salvar as costas das nossas enfermeiras. Mas minha amiga tinha um problema sério nas costas, uma lesão, mas continuou trabalhando e teve outra lesão em cima dessa lesão. Você se lembra que eu ensinei ontem? Se não ouvirmos o primeiro sussurro, o corpo começa a gritar. E parte de ser nosso próprio médico é ouvir. É muito importante ouvir. Se o corpo diz para parar, devemos parar. E então, ela tinha esse problema sério nas costas, muito doloroso. Ela foi ao médico. Eles ofereceram analgésicos, disseram que poderiam fazer uma pequena cirurgia, mas ela não estava realmente interessada. Às vezes a cirurgia faz uma grande diferença, mas às vezes não faz. Eu adoro a história do Dr. Malach. Dr. Malach é um cirurgião ortopédico britânico. E ele me entrevistou há cerca de 1 ano. Ele disse, eu escolhi não tomar a vacina, então nenhum centro cirúrgico me permite operar mais. Então ele disse, agora eu faço podcasts. Ele disse, cheguei ao ponto em que estava operando apenas 5% dos meus pacientes. Olá, porque ele começou a se interessar por saúde natural. E é por isso que ele recusou a vacina. Ele disse, não há estudos de segurança. Ele disse que isso não funciona para mim. Eu quero saber o que está entrando no meu corpo. E o governo de Deus é um governo de liberdade. A liberdade é baseada na livre escolha. E é por isso que Deus fez cada um de nós para sermos os mestres do nosso próprio destino. Ele disse, não. Mas infelizmente ele perdeu. Ele perdeu a maior parte do seu trabalho. Mas ele disse, cheguei ao ponto em que estava operando apenas 5% dos pacientes. Então o que ele estava fazendo? Ele estava conversando com eles sobre a importância de estar bem hidratado, porque é o fluido entre todas as vértebras da coluna. Ele disse, comecei a enviá-los para fisioterapeutas para começar a fortalecer os músculos, os tendões, os ligamentos. Não é notícia? Falei para ele sobre o Dr. Kellogg. Você já ouviu falar do Dr. Kellogg? Ele era um médico famoso, escreveu muitos livros sobre saúde, no final dos anos 1800. E eu estava lendo a autobiografia de um médico que trabalhou com ele. Ela disse que ele era um cirurgião excelente, mas raramente usava cirurgia. E é isso que eu sempre digo às pessoas. Sim, talvez a cirurgia seja necessária às vezes, mas vamos tentar de tudo. Vamos tentar tudo o que for possível. Sabe o que o Dr. Malach me disse? Ele disse que uma senhora veio até ele um dia e disse, você não pode simplesmente fazer a cirurgia? Ela não queria se exercitar. Ela não queria beber mais água. Ela não queria Voltamos à escolha do seu difícil, não é?
Ser obeso é difícil, estar em forma é difícil. Escolha o seu difícil. Nossas decisões determinam nosso destino. Então minha namorada foi para casa, fez uma pequena operação, mas não ajudou muito. E lá está ela com todos esses analgésicos. E ela tem 35 anos. Como isso parece? Como isso parece para o resto da vida dela? Então ela estava perplexa. O que você faz? E então ela viu um anúncio de um especialista em dor que tinha vindo à cidade para dar palestras à noite. Então ela foi. E esse especialista em dor falou sobre arginina inositosina. Temos um analgésico natural e ele é liberado todas as noites. Mas quando ele falou sobre arginina inositosina, ele explicou como, quando é usada, ela deixa um resíduo. E então, na noite seguinte, se esse resíduo ainda estiver lá, a arginina inositosina não pode ser usada. Então, ele mostrou como se livrar do resíduo da arginina inositosina. Chama-se exercício. Você já ouviu falar disso? Quando nos exercitamos todos os dias, isso aumenta a circulação sanguínea, aumenta a capacidade do nosso corpo de eliminar resíduos. E adivinhe qual é esse resíduo? Muito desse resíduo é o resíduo do uso de arginina inositosina na noite anterior. Mas ele também mostrou como, quando você se exercita, ele apenas aconselhou começar a caminhar. Ela começou a caminhar e chegou a caminhar 5 quilômetros por dia. Ela caminhou. Então, o que está acontecendo com os ligamentos, os músculos e os tendões? Todos estão se fortalecendo porque vivemos em um corpo incrível, com uma capacidade incrível de se adaptar, ajustar e compensar. Você já ouviu isso? Não é incrível que eles removem a vesícula biliar de algumas pessoas e elas ainda funcionam? Eles removem os úteros de algumas mulheres. Você sabe, eu estava lendo o relatório de um endocrinologista e ele afirmou que 90% das histerectomias são desnecessárias. É por isso que, lembre-se do Salmo 146:3. Tenho certeza de que você já o sabe de cor. Agora, não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. Quem são os príncipes? Eles são as autoridades no Metzcampo. Isso não significa que você não deve buscar uma opinião. E se eles disserem, você vai ter que remover esse útero, né? O que você diz? Muito obrigado pelo seu conselho. Vê o sorriso? Muito obrigado pela sua opinião. Pegue o papel ou a receita ou o que quer que eles tenham te dado. Vou considerar isso seriamente. E você vai para casa e realmente considera isso. Você olha para suas opções. Você olha para as suas opções, porque há muitas opções. Não é apenas do meu jeito ou nada feito. Não é assim que Deus trabalha. Eu não li na Bíblia onde Deus diz do meu jeito ou nada feito. Você sabe o que ele faz? Ele apenas apresenta e deixa a escolha conosco. Que honra! E então minha namorada, ela estava animada. Porque ela, como enfermeira, sabia que se ela continuasse com esses analgésicos por mais 10 anos, eles não fariam mais o que faziam originalmente. Ela agora está viciada neles. Eles estão prejudicando o seu pâncreas, estão prejudicando o seu fígado, estão prejudicando os seus rins, estão destruindo o seu microbioma. Não é bom. Não é uma boa história. Então ela começou. Ela disse que no início só conseguia caminhar ao redor do quarteirão. Depois caminhou 2 quarteirões, depois 3 quarteirões e caminhou cada vez mais. E ela estava animada, porque começou a perder um pouco de peso. Ela começou a perder aquela gordura extra na barriga que tinha e também percebeu que sua dor estava diminuindo cada vez mais. E ela disse que em 2 semanas estava sem todos os analgésicos. Incrível. Ela conseguiu acessar seu analgésico natural, que é a arginina inositosina, mas ao mesmo tempo estava fortalecendo seu corpo para compensar aquela lesão. Que corpo incrível em que vivemos. Salmo 139:14, a Bíblia diz: eu te louvarei, sou terrivelmente e maravilhosamente feito.
Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E aquele salmista não sabia o que estou explicando a você agora, que nós temos até mesmo o nosso próprio analgésico natural. Mas para obtê-lo, precisamos estar dormindo nessas horas para acessá-lo. Não apenas dormindo nessas horas, mas também exercitando-se durante o dia. A arginina inositosina também retarda o envelhecimento. E todos com mais de 25 anos gostam disso. Você já olhou de perto para as estrelas do rock? De longe, eles podem parecer magros com cabelo castanho, mas não olhe muito de perto para o rosto deles. Eles envelhecem muito, muito rapidamente, porque eu gostaria de sugerir que a maioria das estrelas do rock, elas estão indo para a cama às 2h ou 3h da manhã. O quarto hormônio liberado nessas horas é a melatonina. E a melatonina é o hormônio noturno, reparador e rejuvenescedor. A melatonina é o hormônio que aumenta a cura nessas horas. Portanto, a cura acelera nessas horas. Quando vamos para a cama nesse horário, estamos realmente colocando o nosso corpo na mesa de operação da natureza. Eu adoro a mesa de operação da natureza. Há uma série de processos que ocorrem, enquanto dormimos. E um deles é a ação da melatonina, que aumenta a capacidade do nosso corpo de curar e reparar. Quando eu estava na enfermagem, eu tinha um livro didático. Era meu livro de anatomia e fisiologia. E ele explicava o metabolismo. Provavelmente todos vocês já ouviram falar de metabolismo. É a taxa metabólica na qual nosso corpo opera. E é composta por duas coisas. Uma é o anabolismo e o canibalismo. O anabolismo acontece enquanto dormimos. E no meu livro de anatomia e fisiologia, há uma pequena ilustração de homenzinhos construindo uma parede de tijolos enquanto dormimos. E então, durante o dia, há o canibalismo, que é a quebra dessa parede de tijolos. E quando essa parede de tijolos está totalmente quebrada no final do dia, como nos sentimos? Estamos cansados, então deitamos nosso corpo na mesa de operações da natureza. E como descreve no meu livro de anatomia e fisiologia, os homenzinhos vêm e constroem a parede de tijolos. E quando a parede de tijolos está totalmente construída, anabolismo, adivinhe o que fazemos? Nós acordamos. Acordamos prontos para o próximo dia. Devemos saltar da cama pela manhã. Todos ouviram isso? Não estou falando apenas com os de 9 anos. Acho que eles estão em outra aula. Se não o fazemos, temos que ver o porquê. É porque fomos dormir muito tarde? É porque nossa cama está, literalmente, cercada por uma árvore de Natal de tecnologia? A tecnologia deve estar fora do quarto. Sua janela está aberta? Sim, esteja aquecido. Eu gosto de estar aquecido, mas também gosto de respirar ar fresco. Quão grande foi sua refeição noturna? Foi uma refeição de 3 pratos? Bem, essa digestão vai estar tão ocupada que vai realmente tirar um pouco da energia da sua glândula pineal. E você não vai liberar tantos hormônios. E assim, isso me leva aos princípios do Sustain Me, E esses princípios do Sustain Me causam um aumento na produção desses hormônios se você os seguir. Luz do sol. Como a luz do sol faz isso? Bem, sinais de luz e escuridão são transmitidos através do nervo óptico para o centro de controle onde o relógio biológico do seu corpo está localizado. E esse relógio biológico se comunica com nossa glândula pineal, luz do sol durante o dia e escuridão à noite. Isso dá sinais muito claros. Então, um dos maiores disruptores é nossos olhos olhando para telas, depois que o sol se põe. Quando o sol se põe, meu iPad se fecha.
Veja, o Sol emite luz azul, Shimesato, e há um local receptor na retina para a luz azul. E quando estamos recebendo luz azul adequada, é chamado melanopsina, o local receptor, quando o nosso cérebro está recebendo luz azul adequada. E a propósito, nossos olhos são uma extensão do nosso cérebro. Então, quando nossos olhos recebem luz solar durante o dia, não porque estamos olhando diretamente para o sol, mas apenas por estarmos ao ar livre, você a receberá. Quando nossos olhos estão recebendo luz azul adequada, isso afeta o cérebro, aumenta o raciocínio tático, aumenta a capacidade de resolver problemas matemáticos. Tudo porque nossos olhos estão expostos ao sol. Infelizmente, as telas têm luz azul, né? Mas não é a mesma que a luz do sol. Não, você não pode olhar para as telas e obter o mesmo benefício que a luz do sol. Ela tem uma frequência diferente, mas é suficientemente semelhante para que, se você acordar à noite e olhar para o seu telefone, a mensagem para o cérebro seja: acorde, é dia, por causa das mensagens de luz azul. Então, por favor, não durma com o seu telefone debaixo do travesseiro. Você sabia que 80% dos americanos fazem isso? E o travesseiro não oferece proteção, a menos que seja feito de chumbo. Então, esse é outro ponto, e é aquele que campo eletromagnético passando. Nossos telefones deveriam estar fora do nosso quarto. Se você está de plantão, se precisa ser acessado, coloque-o no corredor. Você vai acordar, você vai acordar. Mas isso permite uma melhor qualidade de sono quando você não tem acesso a isso. Mas a outra coisa que eu queria destacar era olhar para essas telas uma vez que o sol se põe. Eu ocasionalmente dou uma olhada no WhatsApp porque estou em contato com minha família. E você sabe, 4 horas da tarde é quando a América acorda. E eu noto que no momento o seu sol se põe por volta das 5 menos um quarto. Então sim, eu dou uma olhada rápida e se eu falar, coloco no viva voz. A luz do sol aumenta a produção desses hormônios à noite. Por causa dos sinais de luz e escuridão, esses hormônios precisam que estejamos bem hidratados. Como vimos na noite passada, quando olhamos para o cérebro, nossos cérebros são um sistema hidrelétrico, sem água, sem eletricidade. Comece cedo. Você tem sua água ao lado da cama. É quando você começa o momento mais desidratado de todo o dia, que é quando você acorda de manhã. Esses hormônios não podem ser produzidos em um corpo desidratado. Para o sono, para poder acessar a produção desses hormônios, precisamos, idealmente, dormir várias horas antes da meia-noite. Em 1 minuto vou mostrar a você mais alguns processos que acontecem à noite e você verá ainda mais a importância de aproveitar essas horas iniciais. Agora, existem alguns ditados antigos que ilustram isso, e esses ditados existem há centenas de anos. Cedo para a cama, cedo para levantar, faz um homem saudável, rico e sábio. E o outro é: 1 hora antes da meia-noite vale 2 horas depois da meia-noite. Esses são todos ditados que as pessoas tinham. Apenas por observação, elas não conheciam a ciência que estou explicando para você. Confie em Deus. Há uma coisa que nos manterá acordados, e isso é a preocupação. Você conhece o velho ditado: a preocupação é cega e não pode discernir o futuro? Deus tem 1000 maneiras. Ele é um Deus de soluções. Ele tem 1000 maneiras de nos tirar de problemas. É uma questão de confiar nele. O meu neto Lennox me deu uma bela ilustração de confiança. Estávamos caminhando ao lado do riacho. Ele tem 3 anos e está um pouco inseguro, tentando não cair. Ele se virou, olhou para mim e segurou minha mão e imediatamente se tornou invencível. Totalmente invencível. Na verdade, foi um pouco assustador a confiança que ele tinha em mim,
porque eu não sou tão forte quanto o pai dele. Ele estava se inclinando sobre o riacho. E eu pensei, essa é o tipo de confiança que Deus quer que tenhamos nele. Confiança e fé são muito próximas. E a definição bíblica de fé está em Hebreus 11, versículo 1. A fé é a substância das coisas que se esperam. É a evidência das coisas que não se veem. Lennox tinha total fé de que eu seguraria sua mão. E eu segurei. Mas ele não tinha dúvida de que eu não o seguraria, e eu segurei. E eu disse, Pai no céu, estou aprendendo esta lição. E há um versículo lindo que se encontra em Isaías, capítulo 42, versículo 5, que diz, assim diz Deus, o Senhor, o Criador dos céus, que os estendeu, Ele que formou a terra e tudo o que dela procede, Ele que dá fôlego ao povo sobre ela e espírito aos que nela habitam. Ele disse, eu, o Senhor, te chamei em justiça, eu segurarei a tua mão. Não é um versículo lindo? Ele diz, eu segurarei a tua mão. E eu estava lendo em um livro. Ele explicou assim, disse, Deus estende a mão. Você vê isso? Ele está Nós não precisamos olhar para isso, está lá. Bela ilustração da confiança que devemos ter em Deus. Dormiremos melhor então. Na verdade, há outro versículo, é o Isaías 26, versículo 3, que diz, Deus o manterá em perfeita paz. Quando nossas mentes estiverem firmes nele, porque confiamos nele. Paz perfeita significa sono perfeito, certo? Abster-se a algumas coisas que podem surpreendê-lo e pode não surpreendê-lo. Há algumas coisas que interferirão na produção desses hormônios. Cafeína. Não estou ouvindo um gemido. Eu ouvi um gemido em uma audiência. Lá vem ela de novo. O que a cafeína faz é bloquear a produção desses hormônios pela metade, durante 5 horas. Então, você não terá qualidade de sono, bebendo cafeína. Falamos sobre isso na primeira noite, segunda-feira à noite. E eu aconselhei que, se você estiver bebendo café, não pare ou não conseguirá assistir à próxima palestra. Comece a diminuir isso pouco a pouco. Álcool. O álcool causa uma redução de 40% na liberação desses hormônios. Então, o vinho tinto pode te fazer dormir, mas você vai acordar com as baterias carregadas. Então, há dois dos estimulantes que muitas pessoas tomam que afetam diretamente isso. Isso não significa que os outros estimulantes estão bem, mas estou apenas focando nos que inibem a produção desses hormônios. Inalar. Quando respiramos, pelo nariz, para dentro e para fora. Você está praticando. Não é fácil, é? Você já tentou dormir com a boca fechada com fita? Você pode fechá-la assim, ou pode ser muito civilizado e apenas colocar um pouco de fita embaixo do nariz até o queixo. E o que isso fará é garantir que você respire pelo nariz enquanto dorme. Quando você respira pelo nariz durante o sono, lembre-se de que o nariz purifica o ar, umidifica o ar, aquece o ar. Isso garantirá que você receba mais oxigênio a nível celular, para que acorde revigorado. E a apneia do sono e o ronco seriam muito reduzidos ao respirar pelo nariz. Nutrição. Esses hormônios requerem nutrição de ponta para serem produzidos de forma eficiente. Eles precisam que tenhamos muitos minerais,
Os minerais são encontrados em todos os alimentos ricos em fibras. Eles precisam que tenhamos proteínas adequadas, proteínas nas suas leguminosas, suas nozes, suas sementes, mas também gorduras, porque 50% da membrana ao redor de cada célula é composta de gordura. E essas são gorduras que vêm da mão do Criador. Há um óleo que é mencionado em detalhes na Bíblia, e esse é o azeite de oliva. É o meu óleo favorito. Ele passou no teste do tempo. Moderação. Moderação em todas as coisas boas. Se você precisar comer à noite, por favor, coma com grande moderação. Se você comer à noite, faça dela a última, ou a refeição mais leve do dia. Devemos comer o almoço como um rei. Desculpe, café da manhã como um rei, almoço como uma rainha. E eu concordo, às vezes o rei e a rainha comem a mesma quantidade. E então o jantar como um pobre. Uma senhora perguntou, o que os pobres comem? Eu disse, às vezes nada. Faça uma refeição muito leve à noite, porque quando nosso corpo dorme, nosso estômago quer dormir. Então, é assim que os princípios do Sustain Me e Me Perdoe, eu troquei o M e o E. É assim que os princípios do Sustain Me vão te ajudar a dormir melhor à noite. Mas eu vou dar um passo adiante agora. E vamos examinar alguns processos que acontecem no cérebro enquanto dormimos. Provavelmente foi por volta dos anos 1950 que os pesquisadores começaram a olhar mais profundamente para a ciência do sono. Veja, nos anos 1950 não havia muitos problemas de sono, mas acho que algumas televisões estavam começando a surgir. E eles primeiro fizeram seus experimentos em ratos. E o que descobriram é que com os eletrodos nos cérebros dos ratos, quando o cérebro estava ocupado, o olho piscava. E então houve outras vezes em que o cérebro estava bastante parado e os olhos também estavam parados. E eles acharam isso incomum. E então começaram a fazer isso em pessoas. Na verdade, um pesquisador até fez isso com seu filho de 2 anos e descobriu a mesma coisa, que havia ciclos de 90 minutos durante a noite. E eles chamaram, quando os olhos estavam parados e o cérebro estava parado, eles chamaram isso de tempo de movimento ocular não rápido. E quando o cérebro estava ocupado e, portanto, os olhos piscavam, isso era o tempo de movimento ocular rápido. No tempo de movimento ocular não rápido, havia um sistema de limpeza. E esse sistema de limpeza era realizado. Vimos isso um pouco ontem, por um sistema chamado sistema linfático. E o sistema linfático é composto por células gliais. E essas células gliais são o aspirador de pó do cérebro. Há mais células gliais no cérebro do que células cerebrais. E temos 1 trilhão de células cerebrais. Então, no que eles estão limpando? Eles estão limpando resíduos da atividade neuronal, estão limpando resíduos da combustão de oxigênio e glicose a nível celular. Eles também estão, e vimos isso ontem, limpando quaisquer pequenos depósitos calcificados que possam começar a se acumular na parte frontal do cérebro. E também vimos isso ontem, quando tomamos a decisão de perdoar. Essas células gliais são ainda mais ativadas e começam a limpar quaisquer pequenos espinhos que crescem entre as células nervosas, que podem causar doenças. Fascinante. Esse é o seu sistema linfático e ele está ativo no tempo de movimento ocular não rápido. Parece que as células encolhem, o que permite mais fluido ao redor das células. Para essa limpeza, essa faxina. Pode ser comparado aos limpadores de rua na cidade todas as noites. E eu me lembro de quando estávamos em Londres há alguns meses. Saímos cedo pela manhã para a nossa caminhada matinal. Encontramos um parque e os limpadores de rua ainda estavam ocupados lá.
E quando vi aqueles limpadores de rua, pensei no sistema linfático, aquelas células gliais. É isso que eles estão fazendo, enquanto dormimos. Algo mais acontece no RMT, no TONT, tempo de movimento não rápido dos olhos. Há um serviço de correio. Então, o que é esse serviço de correio? Deixa eu me explicar. Aqui está o cérebro. Olhando para o cérebro de lado, e na parte de trás do cérebro está o hipocampo. E no hipocampo está essa unidade de memória de curto prazo. Então, tudo o que absorvemos durante o dia é armazenado no hipocampo, nossa unidade de memória de curto prazo. Mas enquanto dormimos, há um serviço de correio. E esse serviço de correio leva essas memórias para a unidade de memória de longo prazo. E essa unidade de memória de longo prazo está no topo do córtex. O córtex ocupa parte do cérebro assim. E assim, nesse serviço de correio, todas as nossas memórias do dia, enquanto dormimos, são enviadas para a unidade de memória de longo prazo. Que cérebro incrível! O que acontece? Durante o tempo de movimento rápido dos olhos, há um sistema de arquivamento. Li um livro chamado Por que Dormimos, do Dr. Matthew Walker. Ele é neurologista. Ele é ateu. E apenas apresenta os fatos sobre o que acontece enquanto dormimos, mas ele fez um comentário. Ele disse, é quase como se o sono tivesse uma inteligência. Não é interessante? E se ele estivesse falando comigo, eu diria, isso mesmo, amigo, isso se chama Deus. Deus criou este cérebro incrível. Então, por que ele disse, é quase como se o sono tivesse uma inteligência? Porque o que ele descobriu, e muitos outros pesquisadores também, é que não é arquivado, né, de forma aleatória e desordenada. É arquivado em uma ordem perfeita. Não é incrível? Todas as nossas memórias negativas são armazenadas juntas. Todas as nossas memórias positivas são armazenadas juntas. Todas as nossas memórias de um certo evento que aconteceu talvez aqui, talvez ali, tudo isso é armazenado junto. Há uma ordem perfeita no sistema de arquivamento. Agora, eu me lembro de quando eu estava na enfermagem psiquiátrica, tínhamos um ditado, nervos que se deitam juntos, disparam juntos. Esse era um ditado que tínhamos. E é exatamente isso que ele mostrou, que todas as nossas memórias positivas estão todas arquivadas juntas. Todas as nossas memórias negativas são arquivadas juntas. Você já notou? Acho que todos nós percebemos isso. É que quando algo maravilhoso acontece em nossa vida, tudo é maravilhoso, não é verdade? Mas quando algo dá errado em nossa vida, ou você já notou que as coisas negativas, todas as coisas negativas também surgem? É importante saber disso, porque assim não te pega de surpresa. Então, quando algo dá errado, e todas as emoções negativas surgem, você sabe, você pode perceber e dizer, não, eu não vou aceitar isso. E foi isso que analisamos na noite passada. A parte frontal do nosso cérebro é onde grita, onde podemos dizer a essas emoções, não, obrigado. Ou podemos dizer, sim, por favor. E isso nos traz de volta ao nosso direito dado por Deus de escolher o que fazemos. E como vimos ontem, nós temos mais controle sobre o que pensamos do que imaginamos. Então, há um sistema de arquivamento de todas as nossas memórias. O que também acontece é que é aqui que os sonhos ocorrem. Houve muitas teorias sobre os sonhos. Eu sei, sendo treinado como enfermeiro psiquiátrico, você sabe, Freud tinha todos esses significados sobre os sonhos. Também sabemos pela Bíblia que Deus envia sonhos às pessoas às vezes para mostrar-lhes coisas, mas o que Matthew Walker concluiu foi que sonhar
ajuda nosso cérebro a saber como arquivar. Você já notou que seus sonhos são estranhos? Seu riso me diz que você concorda. Agora, meu filho mais velho, James, a parceira dele deu à luz um bebezinho. Ela ainda tem apenas cerca de 4 semanas. E na noite, antes de Biliana dar à luz seu bebê, eu tive um sonho. E eu sonhei que meu filho estava amamentando o bebê. Você quase fica envergonhado de compartilhar seus sonhos, não é? Na verdade, se você falar muito sobre eles, podem acabar te internando. É isso mesmo. Veja, na parte frontal do cérebro é onde estão nossa razão, intelecto e julgamento. E isso é, na verdade, nosso conselho de sentidos. Bem, isso está adormecido. Enquanto estamos sonhando, então todo tipo de coisas maravilhosas pode surgir. E isso ajuda na forma como as coisas são arquivadas. É também durante o tempo de movimento rápido dos olhos que há uma consolidação do que aprendemos ao longo do dia. Então, enquanto você está aprendendo coisas novas, e você vai querer aprender coisas novas, não importa a sua idade, vá para a cama cedo. Você obterá sua epitalamina, que aumentará a sua capacidade de aprendizado, mas também terá uma consolidação ou um assentamento das coisas que aprendeu ao longo do dia. É também quando as invenções acontecem, quando coisas incríveis entram em nosso cérebro. Você também poderia dizer que é um momento de pico de criatividade. Então, o que eu gostaria de mostrar agora é como esses dois trabalham juntos todas as noites. O Dr. Matthew Walker chegou à conclusão, após toda a pesquisa que fez, depois de toda a outra pesquisa que ele estava analisando, que vem sendo feita desde os anos 50, ele não ficou satisfeito com a conclusão, porque a conclusão a que ele chegou foi esta: precisamos de 8 horas. Observe o que eu disse. Ele não estava satisfeito. E quantas pessoas esperam que possamos nos safar com 6 horas ou 5 horas? Ele disse que tem que ser 8, para que todos os processos sejam completamente realizados, como precisam ser. Então, isso pode ser das 20 Hz às 4 Hz. Embora não muitas pessoas escolham esse horário, conheci uma senhora outro dia que faz isso. Pode ser das 9 Hz às 17 Hz. Esse é provavelmente o meu favorito. E no verão pode ser das 10 Hz às 18 Hz. Vamos escolher das 9 às 17 e ver o que acontece. Ou a atividade do movimento não rápido dos olhos nessas horas. Então, a primeira 1h30, porque o que eles descobriram é que esses ciclos são ativos em ciclos de 90 minutos. Então, a primeira 1h30 é das 9 Hz às 10h30, entre 9h06 e 10h30. O movimento não rápido dos olhos ocupa 80% da atividade, enquanto que o movimento rápido dos olhos ocupa apenas 20% da atividade. Então, a próxima 1h30 é das 10h30 até meia-noite. Então, 60% de atividade de movimento não rápido dos olhos e 40% de movimento rápido dos olhos. Então, bem no meio da noite, temos de meia-noite até 1h30 da manhã. É cerca de 50-50, bem no meio da noite, e isso provavelmente não é uma surpresa para ninguém. Mas à medida que avançamos pela noite, agora temos de 1h30 até 3h da manhã. E de 1h30 até 3h da manhã, o movimento não rápido dos olhos é 40%, e o movimento rápido dos olhos sobe para 60%. E então, na última
parte da noite, que seria de 3 Hz até 5:00 da manhã. É apenas 20% de tempo de movimento não rápido dos olhos, e ainda assim é 80% de tempo de movimento rápido dos olhos. Enquanto eu estudava isso, pensei, isso explica tanta coisa? Isso explica tanta coisa? Isso explica por que muitas pessoas que vão para a cama à meia-noite, 2 hina, todas as noites, estão desenvolvendo demência, Alzheimer. Porque o que descobriram foi que no cérebro, na parte frontal do cérebro, é onde ocorre nossa razão, intelecto e julgamento. E eles realizaram autópsias em pessoas com demência, Alzheimer, e encontraram placas amiloides, que são depósitos calcificados, que se acumularam na parte frontal do cérebro. E quando esses depósitos calcificados se acumulam na parte frontal do cérebro, eles comprometem ou inibem nossos poderes de intelecto, razão e julgamento. E assim, nossa vontade é comprometida. Deus nunca planejou que as pessoas perdessem a mente em seus últimos anos. Eu não li sobre isso na Bíblia. Você já leu? Na verdade, eu li sobre Nabucodonosor, que comeu grama por 7 anos. Mas sabemos que isso foi porque ele desafiou Deus. E após 7 anos, seu cérebro foi totalmente restaurado. Mas é só isso. É só isso. Alguns dos patriarcas viveram 800 anos e seu cérebro estava claro. Esse é o design de Deus. O design de Deus não é que nossos cérebros se deteriorem nos últimos anos de nossa vida. E quando olhamos ontem à noite para a prevenção do Alzheimer, vimos como você pode ter 20 pessoas com Alzheimer e pode haver fatores ligeiramente diferentes em cada caso. Mas um denominador comum, que é muito prevalente, é não dormir o suficiente. É nas primeiras horas da noite ou nas primeiras horas da noite, antes da meia-noite, antes das 1h30, quando o nosso sistema de limpeza está mais ativo. Então, se uma pessoa não vai para a cama até as 2:00 da manhã, você pode ver que ela está praticamente perdendo o sistema de limpeza? Então, quando vamos para a cama cedo todas as noites, e nosso sistema linfático é ativado, se houver alguma pequena placa amiloide começando a aparecer, elas são limpas. Isso fará com que todos vão para a cama cedo esta noite, não é? Margaret Thatcher e Ronald Reagan, 2 pessoas famosas que se gabavam de que só precisavam de 5 horas de sono por noite. Que decepção! Você sabe, na minha próxima palestra, vou avaliar essa decepção e de onde ela vem, porque é uma decepção. É uma total decepção. E tenho certeza de que, se Ronald Reagan e Margaret Thatcher tivessem ouvido esta palestra, teriam ido para a cama mais cedo. Você não acha? Eu não conheço ninguém que queira passar seus últimos anos com demência e Alzheimer. Não, não, não. O sono não é o único fator. Como vimos aqui atrás, lá está. Pode ser falta de sol. Bem, metade dos nossos convidados aqui está sob sol pleno, mas eu tenho boas notícias. Está se movendo. Desidratação, isso pode ser um grande fator. E muitas pessoas idosas não bebem água suficiente porque não querem ter acidentes. Mas se lhes fosse dito, olhe para isso. Eu não pensei que o sol se movesse tão rápido. Meu marido é piloto. Ele disse, o sol se move muito rápido de manhã cedo e no final da tarde, mas eu sei que ele não se move tão rápido no meio do dia. Obrigado. Eu posso ver o desconforto do sol. Sim, boa hora. Precisamos daquela luz do sol
precisamos de água adequada e precisamos ir para a cama cedo. É uma questão de tomar medidas e vamos olhar para isso no meio, em 1 minuto, de como você pode se treinar para dormir mais. E assim, as noites cedo são poderosas. Cedo para a cama, cedo para se levantar, faz um homem saudável, rico e sábio. E eles não sabiam o que estou te dizendo aqui. 1 hora antes da meia-noite vale 2 depois da meia-noite. Por que eles tinham esse velho ditado? Eles apenas observaram. Eles apenas observaram. E essas observações mostraram a eles. E é por isso que é importante fazer essa coisa importante de ouvir o que seu corpo diz. E então, quando li o livro de Matthew Walker, fui confrontado com algo. Veja, eu sempre costumava dizer às pessoas, desde que fiz 50 anos, só preciso de 6 horas de sono por noite. Veja, você se sente bem com 6 horas, mas é uma total ilusão. Você não se sente bem com 4. E quando li o que acontece enquanto dormimos, cheguei à conclusão, preciso dormir mais. Então, tive que me treinar para dormir mais. E meu problema era que eu acordava cedo. Acordava às 4h, 4h30, e meu cérebro começava a entrar na sala de bate-papo. Agora, essa não é a sala de bate-papo na internet. Esta é a do seu cérebro. Na verdade, o computador mais incrível do planeta. Então, deixe-me apresentar a você a minha sala de bate-papo. Então, esta é a minha sala de bate-papo. Eu acordo de manhã. Ah, certo, estou indo para casa em 2 dias agora. Eu tenho isso? Agora, eu tenho isso? Eu envio cartões postais para aquela pessoa? Dip. Você nunca vai dormir enquanto estiver na sala de bate-papo. E tenho certeza de que minhas salas de bate-papo são diferentes da sala de bate-papo do meu marido. Não acho que ele esteja pensando em fazer um vestido de círculo completo para o aniversário da Sofia. E tricotar novos sapatinhos para o novo bebê. Ou plantar um jardim de flores. Essa não é a sala de bate-papo do Michael. A sala de bate-papo de cada um pode ser um pouco diferente. Mas você nunca vai dormir se entrar na sala de bate-papo. Você tem que sair da sala de bate-papo. Como você sai da sala de bate-papo? Bem, o velho ditado é contar ovelhas pulando uma cerca. É isso mesmo? 1, 2, 3. Ou você pode contar de 100 para trás. Ou pode ler um livro realmente chato. Apenas coloque uma luz suave. Os hábitos de vida do ornitorrinco australiano. Apenas algo entediante. Eu sei que isso é uma coisa que às vezes faço, e quando o livro cai no meu peito, eu apago a luz. E já era. Eu tenho que sair dessa sala de bate-papo. Não sei se é porque sou filha de um inventor, mas estou resolvendo todos os problemas do mundo no meio da noite. Mas você nunca vai dormir. Uma senhora me disse que ela pensa em alguém de sua infância que era, digamos, uma grande tia, e ela adorava ir à casa dela. Ela tinha o jardim de flores mais bonito e tinha pequenas xícaras de chá de porcelana. E ela tinha os mais bonitos, adoráveis pequenos paninhos de crochê. Você consegue ver o que está fazendo? E o que você vai descobrir é que seu cérebro tem uma rede. E uma vez que você começa a pensar na grande tia, então outras coisas surgirão e você vai. E você já notou? Você vai explorar mais e mais e mais e mais. Em uma plataforma, que cobre minhas redes sociais, eu tenho que dar 4 palestras de 5 minutos por mês. E eu penso, o que vou fazer? E então eu começo a falar. E então a rede começa. E à medida que a rede começa, e Jaqueline para de me gravar, eu digo, eu tenho outra ideia. E então eu faço essa, e depois outra ideia. Você já notou?
É uma rede que acontece em nosso cérebro. Quando você começa a pensar em um assunto, então um todo e um monte de coisas surgem. Temos um cérebro incrivelmente incrível. O que eu faço, porque eu amo memorizar, né? Você deve ter notado. O que eu faço é passar pelos meus versículos de memória. Então, minha maior memória é o Tiago, capítulo 1, 27 versículos. Então, eu passo por isso. E você tem que pensar sobre o versículo. E você tem que pensar sobre qual versículo vem a seguir e o número do versículo. Você está fora da sala de bate-papo. E de manhã eu penso, onde eu parei? Acho que cheguei ao versículo 13. Qualquer coisa, para te tirar da sala de bate-papo, porque você não vai dormir se estiver na sala de bate-papo. É isso que mantém a maioria das pessoas acordadas. Você nunca vai dormir se olhar para o seu telefone. Então a mensagem para o cérebro é: acorde, é dia, então tire esse telefone do quarto. E você nunca vai dormir se ficar irritado com o fato de não conseguir dormir. Você já percebeu? E então o que? Adriana Huffington, e ela escreveu um livro chamado A Ciência do Sono. Ela sugere ser grato. E é um princípio bíblico, está em 1 Tessalonicenses 5,18. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então você se deita e agradece. Muito obrigado por eu não conseguir dormir, Pai Celestial. Agora eu posso falar com você. Amém. Mas não, na sala de bate-papo, deite-se e seja grato. Seja grato por seus olhos verem. Se seus olhos não veem bem, seja grato por seus pés andarem. Seja grato pelo que você tem. Seja grato por não estar em um campo de trabalho na Sibéria com jornal. Como sua cama. Eu adoro ler histórias verdadeiras. Eu adoro ler histórias verdadeiras de pessoas e o que elas passaram. Isso me inspira. Eu amo esse espírito humano. E o melhor. Livro para ler quando você está em um voo de 15 horas para a Austrália é sobre as experiências de alguém passando por Auschwitz. Você nunca reclamará daquele assento no avião. Tudo é relativo, não é? Tudo é relativo. Mas ser grato pelo que você tem, eu acredito que desamarra as mãos de Deus e permite que Ele trabalhe em nossas vidas. Uma senhora, quando ouviu isso, disse, estou tão desanimada. Ela disse, tenho dormido 5 horas por noite. Eu costumava dormir apenas 4, agora estou dormindo 5. E você acha que são 8? Eu disse, seja muito grata pelas suas 5. Seja muito grata pelas suas 5. E quando você é muito grata apenas pelas suas 5, é bem possível que na próxima noite sejam 5:30. E é bem possível que em algumas semanas você possa até chegar a 6. Seja grata pelo que você tem. Roma não foi construída em um dia. Ainda não. Chegamos lá. Seja paciente, isso leva tempo. Então, há algumas coisas que você pode tomar para ajudar a dormir. Existem alguns tranquilizantes leves. Um muito leve é a camomila. Algumas pessoas acham que uma xícara de chá quente de camomila, o calor e o efeito tranquilizante leve da camomila as acalma. Algumas pessoas não querem fazer isso ou estarão acordadas em algumas horas para ir ao banheiro. Vou deixar isso com você, você é o médico. Um mais forte é a valeriana. E a valeriana é um tranquilizante e sedativo muito mais forte. E não é um chá muito agradável, tem um sabor muito forte. Então, algumas pessoas optam por tomar um comprimido ou cápsula com valeriana. Se você tomar chá quente de camomila por ser um chá quente, você obtém ação quase imediatamente. Mas com um comprimido ou cápsula, você precisa dar tempo para o estômago, quebrá-lo e depois ser absorvido pelo corpo. A outra opção é tomá-lo na forma de tintura. Não usamos tinturas de álcool, usamos tinturas de glicerina.
Então, essa é outra maneira de obtê-lo rapidamente. O magnésio, alguns descobriram que o magnésio ajuda a relaxar e a adormecer. E a forma mais absorvível de magnésio é o citrato. Citrato de magnésio. E uma pessoa pode tentar, talvez 500 miligramas antes de ir para a cama. Desculpe, senti um espirro. E quando você tem uma costela quebrada, não pode espirrar. Então, novamente, você é o médico. Veja o que funciona. Algumas pessoas acham que um banho quente de sais de Epsom antes de dormir, sais de Epsom é sulfato de magnésio, e isso é absorvido pela pele. E o calor do banho é muito, muito relaxante. Algumas pessoas descobriram que um suplemento de melatonina pode ajudar. O que o Dr. Matthew Walker descobriu em seu livro Por que Dormimos é que os comprimidos para dormir realmente não ajudam. Eles não te colocam em um sono decente, ou em um sono que te revigora. E então a pessoa pode ficar viciada nos comprimidos para dormir. Então essas são algumas das coisas que descobriram que ajudam a relaxar e a fazer alguém dormir. Mas lembre-se, você pode treinar-se para voltar a dormir. Mas Eclesiastes 5:12 diz: o sono do trabalhador é doce. Em outras palavras, quando você está fisicamente exausto, é mais provável que você durma. Na verdade, ontem, os 2 filhos da minha filha estavam escalando a parede de escalada na casa do Zoran, e ela me disse: eles vão dormir bem esta noite, porque eles escalaram e escalaram, e depois usaram o suporte para descer. Então eles escalaram e escalaram. Então precisamos ser fisicamente ativos. Quando estamos fisicamente ativos, no final do dia estaremos fisicamente exaustos, e isso provavelmente nos ajudará a dormir. Muitos não conseguem dormir hoje porque não estão recebendo luz solar, estão desidratados, não estão indo para a cama cedo o suficiente, estão ansiosos, estão consumindo muita cafeína e álcool, estão respirando pela boca. Não se exercitam, estão comendo uma dieta desvitalizada. É uma dieta refinada. Então, esse é um fator que contribui para não conseguir dormir. Mas um último fator. E encontramos isso não em todos os casos, mas em alguns casos. Principalmente as mulheres me disseram que quando começam a aplicar o creme de inhame selvagem, aumenta a progesterona. E a progesterona é o hormônio calmante. A progesterona é o hormônio que ajuda você a ter um bom sono. Você é o médico? Eu acredito que Deus nos projetou para sermos o médico de nós mesmos, porque só nós sabemos pelo que passamos, só nós sabemos como diferentes coisas nos afetam, e só nós sabemos como respondemos a diferentes coisas. Então espero que você tenha se inspirado a ir para a cama mais cedo esta noite e se treinar para dormir melhor. Obrigado.